Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, ensina-nos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória é para sempre. Nesse momento de oração, nesse dia 20 de setembro de 2022, aonde estamos aqui de joelhos dobrados na casa do Senhor, como um gesto de humilhação. Ó meu Deus, porque somente o Senhor é digno de adoração, digno de honra, digno de glória. Nesse momento de oração, eu quero orar nesse momento, Senhor, a favor do Brasil e o mundo. Eu quero apresentar todas as denominações do planeta Terra nas mãos do Senhor, porque há diversidade de ministérios, mas o Deus é o mesmo. Ó Deus poderoso, eu quero orar, Senhor, pelas denominações de todo mundo, aqueles que ainda precisam conhecer o verdadeiro Deus, porque a Bíblia Sagrada, ela está no mundo inteiro, em todo mundo tem a Bíblia Sagrada. E o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E a profecia não foi produzida por vontade humana, mas homens cheios do Espírito Santo, homens até mesmo de oração, que viviam pelas cavernas, pelas montanhas, dedicando a vida ao Senhor. Foi estes que escreveram os textos. Os originais se encontram em muitos lugares, e hoje tem a Bíblia Sagrada já completa, que vem sendo formado esse livro, não produzido por vontade humana. O interessante é isto, que Deus interage com os humanos desde a criação do homem, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e o Senhor vem interagindo com os seres humanos. Ó meu Deus de poder! Por isso eu quero orar por todos aqueles ainda que não têm conhecimento do único Deus, do Deus verdadeiro. Aqueles que ainda adoram a madeira, adoram um pedaço de barro, de gesso, de ouro, de bronze e muitas outras coisas. Mas o interessante é que ninguém parte desta vida sem ter conhecimento do único Deus, do Deus verdadeiro, daquele que é Deus dos deuses. Quando a Bíblia diz Deus dos deuses, porque não tem outro Deus além dele. A expressão Deus dos deuses é porque não existe outro Deus além dele, além deste Deus que nós conhecemos. Muitos passaram a conhecer um Deus que às vezes não existe. Eu lembro claramente de uma escritura bíblica que vai dizer de Baal, por exemplo. Eles clamaram por Baal, para Baal responder sobre o sacrifício, mandar fogo no holocausto, em que Elias fez aquele desafio. Nada Baal pôde fazer. Nada ele pôde fazer. Então muitas pessoas, eles adoram um Deus feito de gesso, de madeira, de bronze,
e muitos não têm conhecimento. Não podemos jamais criticar nenhum dos nossos irmãos, porque muitos não têm conhecimento do único Deus. E essas pessoas precisam de ser evangelizado. E quem convence qualquer ser humano se chama Espírito Santo. Nós apenas mostramos o que a Bíblia diz, mostramos o que a Bíblia informa, porque a Bíblia é sagrada. Ela vai nos mostrar sobre um único Deus, aquele Deus que no momento em que não tiver ninguém, Ele está perto. Aquele Deus que quando Daniel foi julgado na cova dos leões, Ele estava ali. Aleluia. Aquele Deus que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foi julgado na fornalha de fogo ardente, Ele estava ali dentro do fogo, o quarto homem da fornalha, aonde o fogo não atingiu aqueles homens de Deus. E este é o único Deus. Paulo, quando ele pregava em Atenas, ele viu vários escritos a vários deuses, e ele chegou, tinha um dizer escrito: este altar é ao Deus desconhecido. E foi onde Paulo disse: é desse Deus desconhecido que eu quero falar dele para vocês. E ali Paulo já começou a pregar o evangelho, ali naquele altar ao Deus desconhecido. Eles não conheciam. E Paulo começou a falar desse Deus. E muitos não conhecem esse Deus, porque esse Deus não é visto por olhos humanos. Esse Deus não é palpável, não é carregável. É Ele que nos carrega nos braços, Ele que cuida de nós. E o que Ele exige de nós é a obediência a Ele. Que sejamos obedientes, que sejamos sinceros e guardando seus mandamentos e leis, que foi resumido em amar Deus e o próximo. Aquele que ama a Deus e o próximo está indo bem nesta vida. Ó meu Deus e meu Pai, eu quero orar nesse instante por todos os ministérios, todas as denominações deste planeta Terra, aonde tem irmãos fazendo a obra do Senhor Jesus neste planeta Terra, Senhor. Aonde tem vidas fazendo a obra de... Onde tiver almas, meu Deus, fazendo a sua obra neste planeta, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha, meu Pai, o Senhor venha guardar, o Senhor venha dar sabedoria, os líderes neste planeta Terra, meu Deus, que tem feito a obra do Senhor. Tem muitos que têm trabalhado com sinceridade. Muitos têm trabalhado com sinceridade. Isso é verdade, Senhor. Muitos têm feito a obra com sinceridade. E existe muitos também, nesses últimos dias, que têm levado a obra de qualquer maneira. Mas quem vai fazer separação não somos nós. Quem vai fazer separação do joio, do trigo, do bode e ovelha é Jesus de Nazaré. Então eu quero orar nesse instante, assim como existiu no passado, também nos nossos dias continua existindo falsos mestres, falsos doutores. Alguns têm até intitulados Jesus Cristo. Existe
muitos que intitulam Jesus Cristo nesse planeta Terra. Oh, meu Deus de poder! Intitula Jesus Cristo, diz que não tem pecado nenhum, mas o Senhor Jesus que esteve nessa terra foi o único. E o Senhor alertou que viria falsos cristos, viria falsos mestres, e tem surgido muito nos nossos dias. Mas o Senhor Jesus é aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E todos os povos do planeta Terra hão de comparecer diante o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos sem exceção, de rico, pobre, ignorante, leigo, pessoas de tribos, nações, povos e línguas. Todos hão de comparecer diante do tribunal do nosso Senhor Jesus para dar conta dos seus atos, para dar conta das suas obras. Então eu oro nesse instante, meu Deus, a favor de todos os ministérios, denominações desse planeta Terra, as grandes igrejas, aonde os líderes evangélicos têm feito a obra do Senhor. E Paulo ele diz, verdade é que uns adoram por porfias, outros por invejas e outros de puramente testemunha. E nada disso importa. Importa que o evangelho seja anunciado. Oh, meu Deus! Então existe nesse planeta pessoas que realmente têm feito a obra do Senhor com sinceridade, têm guardado os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, que foi resumida em amar Deus e o próximo. Mas existem muitos, meu Deus, que têm levado de qualquer maneira, não têm dado muito crédito. Oh, meu Deus de poder, que o Senhor venha, meu Pai, despertar os meus irmãos e as minhas irmãs, porque os dias estão próximos, a vinda do Senhor está muito próxima. Meu Deus e meu Pai, a Bíblia diz para nós que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Meu Deus de poder, quantas pessoas que o fim para eles já chegou. Essa enfermidade que veio nesses dias atrás, coronavírus, quantas pessoas que essa enfermidade levou, quantas pessoas. E a Bíblia diz que haveria guerras, rumores de guerras, pestes. Tudo isso é bíblico. Mas o que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Independentemente da forma que a pessoa foi embora, é importante a forma que ele foi. Se ele foi perseverando, isto é que é o importante. Se foi acometido de qualquer enfermidade, seja o câncer, seja tuberculose, o que for, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, e a Bíblia não fala que nenhum servo do Senhor não ficaria enfermo. Oh, meu Deus, então independentemente da forma que a pessoa foi embora, o importante é ele ir perseverando. O que perseverar até o fim será salvo. Senhor, então eu quero orar nesse instante por todos os irmãos de todos os países, de todo o mundo,
aonde estiver denominações, templos evangélicos, há pessoas também onde não tem templos, lugares proibidos o evangelho, e eles estão evangelizando escondido, porque não pode pregar o evangelho. Os missionários dos países às vezes que é proibido pregar o evangelho de Jesus Cristo, mas eles estão ali pelejando, porque sabem em quem tem crido. O nosso Deus é aquele que recompensa os trabalhadores. Ó meu Deus, que o Senhor venha dar força aos irmãos que têm combatido contra o pecado, contra o erro. Ó Jesus, como o acomodismo tem tentado entrar nos dias de hoje. Ó Senhor, no meio do povo de Deus, como o acomodismo tem tentado entrar, mas aquele que está em oração, aquele que está perseverando na oração, ele vai vencer. O Senhor Jesus, quando esteve na terra, o Senhor Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. O Senhor Jesus deixou bem claro. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de dedicar a um e desprezar o outro, ou vice-versa. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Em outra tradução, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Então, esse Deus Mamon é o que tem sido um Deus mais reprovado. Todos os deuses falsos são reprovados, mas o Deus Mamon, Deus da riqueza, é o que foi reprovadíssimo pelo Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, Deus e as riquezas. Quando eu falo Deus, porque a pessoa passa a adorar. Quando eu intitulo Deus Mamon, porque a pessoa passa a adorar a riqueza. E a Bíblia é recheada de textos bíblicos, inclusive lá em Timóteo também, Paulo vai dizer sobre as pessoas que têm o coração nas coisas materiais. Então a Bíblia é recheada de ensinamentos, e hoje em dia estamos em uma época em que os bens materiais têm cegado a mente de muitos. Muitos têm sido subornados por valores, por presentes, e têm deixado a obra do nosso Deus. Muitos têm deixado a obra de Deus. Muitos têm desprezado o dono do ouro e da prata, em busca de ouro e em busca de prata, sendo que o nosso Deus é que é o dono do ouro e da prata. Ninguém pode pagar o resgate da sua vida, diz a Bíblia. Chamando o Senhor o homem, ele não pode fazer mais nada. Quantos que abandonou as coisas do Senhor em busca de fama, em busca de bens materiais, e o Senhor chamou, e não puderam pagar o resgate da vida para viver mais um tempo. Chegou a hora do chamado, vai embora. Ninguém pode pagar o resgate na hora que o Senhor chama. Então precisamos de trabalhar
enquanto é dia, porque a noite chega para todo mundo. A noite chega para todas as pessoas. E o Senhor Jesus deixou bem claro nas andanças do Senhor Jesus nesse planeta Terra. Eu preciso fazer a obra do meu Pai enquanto é dia, porque a noite chega em que ninguém pode trabalhar. Quando o Senhor Jesus falava do dia, o Senhor Jesus falava da vida. Enquanto eu tenho vida, enquanto antes deles me matarem, antes deles me crucificarem na cruz, eu preciso fazer a obra do Pai. E isto acontece com qualquer ser humano. Isto acontece com qualquer cidadão que conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, e aquele também que não conheceu, mas passa a conhecer, porque ninguém morre sem conhecer Jesus. Então isto acontece com todo mundo. Precisamos trabalhar enquanto é dia, enquanto temos fôlego de vida, porque a noite chega, e esta noite é a morte, esta noite é o chamado de Jesus. Eu me recordo de um homem que o Senhor Jesus deu uma explicação sobre aquele acontecido, aquele ocorrido, aquela parábola daquele homem que não tinha mais onde armazenar riqueza. E ele não tinha mais de tanta riqueza, e deitando na sua rede, olhava para os seus celeiros onde não cabia mais nada. E ele disse consigo: não tenho mais onde armazenar os meus bens. Vou fazer o seguinte: eu vou construir, derrubar esses pequenos celeiros, e vou construir celeiros maiores, e vou depositar, armazenar bastante bens, e vou dizer para minha alma: come e bebe, minha alma, descansa, porque tem fartura para muitos anos. E o Senhor Jesus dizia claramente: louco, e se nesta noite pedirem a sua alma, para quem tu tem preparado ela? Orianda labaclama labaias. E desta mesma forma tem acontecido com muitos que andam fadigados com os bens materiais, e vão armazenando, e quando pensam em descansar e viver muitos dias, é hora do chamado. Aleluia! É hora que Deus chama, porque não é o homem que determina os seus dias de vida. O homem, apesar de ter livre-arbítrio de escolha de vida ou morte, céu ou inferno, bênção ou maldição, apesar dele ter livre-arbítrio de escolha, Deus sabe os tempos determinados de cada um neste planeta. E cabe ao homem, cabe à mulher, usar o seu livre-arbítrio de escolha para escolher o caminho do bem, para escolher fazer o bem, para escolher estar na presença do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é renúncia. Orianda labaclama labaias. O Evangelho de Jesus Cristo é renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
Tome cada dia sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar sua alma perderá, e quem perder sua alma por amor de mim achará. Orianda labacama labaia. O Evangelho de Jesus Cristo é renúncia. Aleluia! E a Bíblia Sagrada diz também: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. E a Bíblia diz ainda: quando ouvires a voz do Senhor Jesus, não endureçais o coração. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz: clamas a mim e responder-te-ei. Tudo parte para o lado do indivíduo. Há pessoas que querem culpar a Deus, porque Deus permitiu tantas mortes no passado, porque Deus permitiu tanta coisa, querem culpar Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, ele fez o homem perfeito. O homem buscou os seus próprios artifícios, isto quer dizer, os seus próprios desejos. E as pessoas querem culpar a Deus de atos errôneos da humanidade. Pessoas usando seus livre-arbítrios viveram em momentos terríveis no passado, como a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi toda destruída. E temos um outro exemplo da cidade de Nínive, que o rei se humilhou e Deus poupou toda a cidade. Mas as pessoas ignoram a forma do Deus de justiça agir. Deus é longânimo, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é justiça. O culpado ele não tem por inocente. Ninguém vai dizer que não ouviu falar a verdade naquele dia. Não tem ninguém que vai poder justificar diante de Deus com argumentos de que viveu nesse planeta Terra e não teve oportunidade de reconciliação. Não vai existir esse argumento, porque Deus interage com todos os seres humanos do planeta Terra. Ninguém morre sem o conhecimento do Deus verdadeiro, porque Deus conhece todas as linguagens do planeta Terra. Ele não ignora nenhuma língua. É linguagem que, se nós formos contar, são milhões de linguagens diferentes. Castelhano, hebraico, americano, aramaico, e vai indo embora muitas linguagens. E Deus não confunde voz de ninguém. A linguagem dos indígenas, Deus conhece todo mundo. Aleluia, glória a Deus. Deus conhece o planeta todo. Aleluia, Ele tem ciência de tudo. Às vezes muitos podem ignorar essa realidade, mas Deus conhece. Não confunde a voz de ninguém. E todos passam a ter conhecimento num Deus verdadeiro, nesse Deus verdadeiro. Até os indígenas que nunca viram falar,
Mas de uma forma ou de outra, este Deus verdadeiro se manifesta a eles lá no meio da tribo. E eles têm ciência de um único Deus, não de espírito de ninguém, mas de um único Deus que fala com todos. Fala no vento, na tempestade, nos raios. Aleluia! E eles passam a ter ciência de que tem um Deus, que não é um Deus de espírito de ninguém que morreu, que tem um Deus que não é o espírito da árvore, e eles passam o Espírito Santo, convence qualquer ser humano desse Deus verdadeiro que nós adoramos. Então ninguém naquele dia, ninguém vai se justificar diante de Deus de que não ouviu esse Deus falar, de que não ouviu este Deus aqui na terra, quando todos comparecerem diante dele. A Bíblia fala que aos grandes e pequenos, quando fala os grandes e pequenos, é ricos e pobres. Os homens que pisou nessa terra, que eram homens arrogantes e reverenciados por muitos, homens poderosos, que mataram muitos inocentes, mataram muitos judeus e muita raça de povos. Hitler vai estar lá naquele dia. Aqueles que negaram a existência de Deus e negam até hoje, todos vão tomar. E é chamado de o grande dia do Senhor. Eu não sei quanto tempo a reunião vai durar, o julgamento final. Mas a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Kairós de Deus. O Kairós de Deus, o tempo de Deus é incontável. As pessoas não envelhecerão mais. No julgamento final já faz parte da eternidade. Quem for digno de vida eterna é vida eterna. E quem for digno do juízo eterno é juízo eterno. Já começa a eternidade. É chamado do grande dia do Senhor. Aqui na terra vale tudo. Aqui na terra as pessoas fazem o que quer. As pessoas têm livre-arbítrio para caminhar a hora que quer, ir para a igreja quando quiser e fazer o que quer. Mas no dia do julgamento final, ninguém tem mais opção própria de levantar da audiência, de levantar do seu lugar e sair, correr, fugir diante do homem dos olhos de fogo que João viu lá no Apocalipse, diante do homem dos pés reluzentes, igual latão refinado na fornalha. Ninguém vai poder fugir diante da presença dele. Os homens que foram poderosos na terra, os homens que tinham poder para matar os inocentes, quantos mataram para adquirir riquezas ilícitas nas costas dos pobres, e vão estar tudo ali.
Não está tudo ali naquele dia. A Bíblia diz que até aqueles que trapassou Jesus com a espada vai estar. Todo olho verá. Todo olho vai ver Jesus. Todo olho, sem exceção, vão ver Jesus. Aqueles que morreram na época da lei também hão de ressuscitar. Todos. Os que morreram na época da lei, porque desobedeceu à lei. A época da graça é a mesma coisa, não tem diferença. Os que morreram na época da lei, por causa de ter desobedecido à lei, a época da graça, juízo final, julgamento final. Vai ser a mesma coisa. A diferença é que os que pecaram lá na época da lei, eles já foram julgados. Porque se vacilasse na lei, já morria apedrejado e de outras formas. Época da graça, ninguém morre. Época da graça, o indivíduo vai indo, vai levando. Só que naquele dia é o dia. Se não houver arrependimento antes da partida, naquele dia será o dia do acerto de conta. É o peso na balança de Jeová. É pesado na balança. Aleluia, glória a Deus. E a balança é justa. A balança é justa. Na balança de Jeová não existe suborno. Não existe negociação. Aqui na terra há negociações, há subornos, até no meio dos grandes líderes evangélicos tem acontecido subornos, no meio dos homens da nossa época tem acontecido coisas terríveis, mas na balança de Jeová, na balança do grande Deus, não vai ter suborno, não vai ter negociação. Aleluia, aleluia. E o nosso Senhor Jesus já deixou quantas parábolas de ensinamento, de exortação sobre o juízo final. Ele deixou a parábola das 10 virgens, daquele homem que entrou com vestes, não estava com vestes adequadas lá nas bodas, no casamento, e ele deixou muitas parábolas. E a Bíblia está na mão de todos. Quem vai julgar as pessoas no último dia é a Bíblia Sagrada. Foi Jesus quem falou. Eu não julgo ninguém. Quem vai julgar no último dia são essas palavras que tenho falado. É elas que há de julgar. Não sou eu. O próprio Jesus deixou essa alerta. Quantos têm falado que a Bíblia é contradizente, que a Bíblia tem contradição, mas eles não querem seguir ela, porque ela ensina o caminho apertado, é porque ela ensina a porta estreita. A Bíblia ensina a verdade. Quantos querem usar textos para favorecer seus comportamentos, tirando textos da Bíblia?
fazendo até Bíblia, novas Bíblias, tirando os conteúdos para favorecer às vezes o indivíduo. Mas a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o livro mais atualizado do que o jornal de amanhã. Aleluia! Suas profecias vêm se cumprindo dia após dia. Isaías profetizou, falou do nascimento do Filho de Deus, de um homem que ia descer na terra. Isaías falou de Isaías 53, do jovem sofredor, do servo sofredor, que ele ia ser levado para o matadouro, igualzinho a ovelha muda, e ele não tinha pecado. Isaías profetizou tudo e escreveu este livro que hoje nós temos. E ele escreveu tudo. Isaías 9, versículo 6 também, ele escreveu: um filho nos nasceu, um filho nos deu, o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte. Então Isaías ali já escreveu tudo. E ao passar 700 anos, em Belém da Judéia, nasceu o menino Jesus. Já não existia mais Isaías, já não existia Isaías, mas as escritas, elas nunca deixam de existir. Elas podem ser queimadas, mas quem tem elas na tábua do coração, jamais alguém tira. Isaías morreu, os anos se passaram, e quando passou 700 anos, nasceu o menino Jesus em Belém da Judéia. Oh, aleluia! E muitos querem dizer que a Bíblia é contradizente ainda. O livro mais atualizado de todos os tempos e épocas. É as profecias que nunca falharam, é a Bíblia Sagrada. O que o jornal vai publicar amanhã, a Bíblia já está falando hoje. Guerra, rumores de guerras, filho contra pai, mortandades e muito mais. E muitos querem criticar o Deus da Bíblia. Muitos que não têm entendimento e conhecimento e querem dizer que é um Deus da matança, matou tanta gente. Mas Deus, ele é um Deus de justiça, um Deus de amor, e ele criou o homem perfeito. Mas foi os homens que buscou seus próprios artifícios. É os homens que buscaram seus próprios desejos e se levantaram. A criatura começou a deixar de adorar o Criador para adorar a criatura. Coisas que são abomináveis ao nosso Deus. E isto aconteceu muito com os povos do passado. Época de Isaías, por exemplo, a idolatria era terrível na época, mas Isaías não deixou de profetizar. Época de Jeremias, Jeremias foi julgado no calabouço. Homens que sofreram por amor ao Evangelho de Jesus Cristo, mas não deixaram de falar a verdade. João Batista, nunca houve uma cura pelas mãos de João Batista. Nunca houve um milagre.
não tem narração bíblica de alguma cura, de algum milagre, mas ele foi chamado de o maior pelo próprio Jesus. Dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que João Batista, porque João Batista falava a verdade. João Batista não tinha negociação, não tinha barganha no meio evangélico com João Batista. Era raça de víboras. Quem está mandando vocês fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Ele dizia isso claramente para os observadores da época. Aqueles que só eram observadores. Eram ouvintes, mas não eram praticantes. Oh, meu Deus de poder! E o Senhor Jesus disse claramente: dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que João Batista. Mas o menor no reino do céu é maior que ele. Quando Jesus diz que o maior no reino do céu é maior que João Batista, é aqueles que morreu salvo. Porque João Batista ainda estava no ministério terreno, e por isso Jesus usou essa expressão. Porque quem conseguiu partir desta vida salva é maior, já foi salvo. E João Batista ainda estava no ministério terreno. É como Jesus mesmo, ele disse, quando o jovem rico disse: bom mestre. E quando Jesus disse: por que tu me chama bom? Não há ninguém bom senão um que é Deus. Então essa expressão que Jesus usou foi a mesma expressão que ele usou para falar com João Batista. Dos nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior que ele. É aquele que partiu salvo desta vida. E João Batista ainda estava no ministério terreno. E quando Jesus diz para o jovem rico: porque me chama bom, não há ninguém bom senão um que é Deus. Jesus, sendo Deus, usou essa expressão porque ele estava no ministério terreno. E ele também conhecia corações. E ele sabia que o coração do jovem rico estava voltado para as riquezas. E ele não ia aceitar aquela proposta de Jesus quando mandou ele vender tudo que ele tinha. Por isso que Jesus diz: não há ninguém bom senão um que é Deus. Por causa desse assunto. E por prova disto, aquele jovem, ele abandonou Jesus e não quis saber mais. Quando Jesus disse para ele vender tudo que ele tinha. Porque ele estava com o coração apegado às coisas materiais. Ele conhecia Deus. Por isso que Jesus disse: só há um bom que é Deus. E Deus tem te abençoado, jovem. Jesus falando para o jovem rico: Deus tem te abençoado. Você tem sido próspero. Você tem guardado os mandamentos? Tem, desde criança. Então está te faltando só uma coisinha. E essa coisinha que estava faltando, ele não quis aceitar. Jesus falou: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tem, distribui para os pobres e me segue. É porque tinha uma obra para aquele jovem fazer. Se fosse olhar na lógica, aquele jovem, se ele tivesse aceitado a proposta, ele ia entrar no livro das histórias
ele entrar no livro bíblico como jovem que deixou tudo e seguiu Jesus. Aleluia! Se ele tivesse aceitado a proposta de Jesus, é igual quando Elias disse para Eliseu: me segue, jovem. Eliseu matou os bois, quebrou os carros de boi, quebrou aquelas carroças, fez lenha e fez churrasco com os bois, matou tudo, para ele não deixar nada para trás. Eu vou acabar com tudo, vou matar os bois, porque eu estou indo fazer uma obra. E eu não posso ter o meu coração voltado em nada. E Eliseu matou tudo, os bois, quebrou os charretes, quebrou, fez lenha com aquilo, cozinhou aqueles bois e seguiu a jornada com Elias. O jovem rico poderia ter feito o mesmo. Se o Senhor está falando, Jesus, que falta isto para mim, então eu estou, a partir de agora, eu vou fazer igual Zaqueu fez. Zaqueu já entrou no livro bíblico como um publicano, como um cobrador de imposto corrupto, que encontrou com Jesus. Zaqueu já foi diferente. Ele entrou no livro bíblico como o homem corrupto, cobrador de impostos, que ele diz: Senhor, eu vou pagar quadruplicado as pessoas que eu fraudei. O Senhor Jesus olhou para Zaqueu e disse: hoje entrou salvação nessa casa. Orianda labalabaias. E se o jovem rico tivesse aceitado a proposta de Jesus, ele também ia entrar no livro bíblico, na Bíblia Sagrada, como homem que deixou tudo para seguir a Jesus, como homem que vendeu seus bens materiais, distribuiu pelos pobres e começou a seguir a Jesus. Mas não foi desta forma, não foi desta maneira. O jovem que elogiou a Jesus, chamou Jesus de bom mestre, ele virou as costas agora e foi embora. E a Bíblia não fala mais sobre este rico. A Bíblia não vai falar mais sobre este jovem rico. Virou as costas e foi embora, simplesmente. E ele sabia que estava ali diante do dono do ouro e da prata, porque ele tinha conhecimento de que Jesus era o Messias. Mas mesmo assim ele não quis deixar a sua riqueza. E da mesma forma, Senhor, quantos têm o coração voltado para as coisas materiais e não quer de forma alguma abandonar os deleites, abandonar os prazeres, abandonar coisas simples e passageiras, e de repente a vida passa. Quantos que foram? Quantos que estavam confiando nos bens que possuem e chegou a hora da partida? Chegou o número da senha e essa pessoa foi embora. Meu Deus, meu Pai, eu peço o teu favor divino. Eu peço, meu Pai, a tua ajuda para nós chegarmos até o fim.
A jornada é longa, mas o Senhor é aquele que não nos deixa sozinhos. Nunca nos abandonou. Eu oro, meu Deus, nesse instante, já no final desta oração, por todos os ministérios, todas as denominações desse planeta Terra. Que o Senhor ajude os líderes evangélicos, aqueles que têm sido criticados. Quantos têm criticado pastores, missionários, quantos críticos que generalizam todo mundo. Pelo erro de um, generaliza todos. Mas existe pessoas de fé na terra. Existem pessoas que guardam as ordenanças do Senhor e levam a coisa séria. Existe, Senhor. Pode existir os vândalos, pode existir aqueles que têm o Deus deles é o ventre, conforme a Bíblia vai dizer, só pensam nos bens materiais, não tem compromisso nenhum. Mas esses tais, naquele dia, o Senhor vai dizer que nem conhece eles. Eu nem conheço vocês. Apartai de mim, vós que praticai a iniquidade. Muitas das vezes o rebanho vai ser salvo, porque o Senhor mesmo disse, quando o Senhor esteve na terra: fazei o que Ele vos manda, mas não conformei com as suas práticas. Os fiéis estão seguindo, estão crendo ali na palavra do Senhor, e muitos vândalos aproveitando da fé dos fiéis. Mas Deus não dorme. Deus não dorme. E chega o dia do acerto de conta. Eu oro por todas as denominações, que o Senhor seja com todos, despertando a cada um. As 7 igrejas da Ásia, a igreja corrupta, que era Laodiceia, o Senhor reprovou ela, mas o Senhor deu chance e disse: aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo. Então o Senhor não despreza ninguém por pior que ele esteja agindo. O Senhor aconselha ele: lembra-te onde caíste, arrepende-te, volte ao primeiro amor. E o Senhor sempre dá chance enquanto está vivo, enquanto há vida, a esperança. Apresentamos nas tuas mãos todos os líderes do planeta Terra, em nome do Senhor Jesus.